Missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde sobre LGPD. Nós vamos hoje tratar sobre o conceito dessa obrigação, né, dessa grande obrigação que está chegando por aí. E, na sequência, a linha de produtos RM vai apresentar como vem se preparando para que vocês possam atender também a esta obrigação. Deixa eu só compartilhar o meu material com vocês. Acho que o Manassés compartilhou o dele, mas eu vou voltar aqui, tá bom, pessoal? Aqui. Vocês me ouvem bem? Conseguem visualizar a minha tela? Ah, perfeito. Bom, então antes da gente iniciar, vou só passar uns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada, depois vocês vão poder assistir quantas vezes for necessário lá através do espaço legislação. Eu vou mostrar no final para vocês onde está o espaço, né, qual é o endereço e onde ficam as apresentações. O material dessa apresentação, tanto da parte do conceito quanto da parte do produto, já está compartilhado aqui com vocês na própria ferramenta. Então, se vocês quiserem, já podem fazer o download delas. A gente não costuma abrir as perguntas, né, ao microfone, mas vocês podem enviar todos os questionamentos pelo chat. Assim a gente controla um pouco a dinâmica do evento, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, seja ela conceitual ou do produto, é importante que vocês aproveitem esse momento para tirar, né, para perguntar, para questionar, ainda que seja uma situação específica na empresa de vocês. Assim, vocês terão mais clareza e mais tranquilidade para a implementação dessa legislação. A LGPD ela vem sendo bastante discutida, né, mas ela já entrou em vigor. Então, é importante que vocês se atentem, porque teremos novidades a partir agora de agosto de 2021, ok? Bom, vamos dar início, então, à apresentação. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Freitas, trabalho na consultoria de investimentos, dentro da TOTUS, é um grupo interno que faz exatamente análise e verifica os atos normativos, sejam eles da parte tributária, contábil, trabalhista ou previdenciária. Então, a consultoria tem o intuito de decifrar esse grande nosso mundo tributário e trazer isso para dentro das nossas linhas de produto. E foi isso que a gente fez com a LGPD. Eu tenho 15 anos de TOTUS, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e também em direito. Vamos começar a falar sobre LGPD, né? Qual é o conceito, qual é o intuito com essa legislação? Eu não sei se vocês já começaram a implantação ou não, então eu vou fazer um overview de tudo que engloba a LGPD. Essa discussão sobre a proteção de dados pessoais começou aqui no Brasil lá em 2010, com a questão sendo levada através do Ministério da Justiça sobre uma garantia, uma proteção para os dados pessoais, né, que estavam circulando pela internet, que para a gente já existia, mas ainda com relação um pouco de atraso com relação aos outros países. Em 2012, nós tivemos a aprovação e a publicação da Lei 4.060, também sobre o assunto de tratamento de dados pessoais. Em 2013, o projeto de lei 330 de 2013 foi publicado, foi levado até o Senado e depois foi publicado. Em 2014, tivemos o Marco Civil da Internet, com várias disposições e várias regras de como se portar na internet, do que a internet poderia ou não dispor. E aqui discutimos novamente uma regra geral para a proteção de dados,
mas que não entrou naquele momento em produção. E em 2018 nós recebemos lá da Comunidade Europeia o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que trazia como principal disposição os dados das pessoas físicas que eram residentes em outros países, mas que eram cidadãos europeus. Eles deveriam ser protegidos, eles deveriam ser resguardados, né? Então, esse Regulamento Geral de Dados da Comunidade Europeia é que trouxe para nós realmente a necessidade de se implementar uma regulamentação interna aqui no Brasil. E aí chegamos à medida provisória 869, que também instituía o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, que hoje a gente conhece como a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Aquela que vai cuidar dos dados, que vai fiscalizar e que vai autuar aqueles que infringirem as normas da LGPD. Ela foi inserida dentro do Marco Zero, né? Dentro da lei do Marco Zero da internet, e hoje a própria legislação da Lei Geral de Proteção de Dados está dentro desse mesmo Marco Civil. Hoje no mundo, né, nós temos a evolução da adequação dessas regras, então a maioria dos países estão se adequando, estão publicando normas e regras para o acesso e a transação com dados pessoais de pessoas físicas. A maioria dos países já implementou ou está implementando algum tipo de legislação sobre o assunto. O que vem a ser exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela traz como principal finalidade, como principal objetivo, a proteção de dados pessoais de pessoas físicas em quaisquer movimentações, em quaisquer operações, né? Então, eu garanto para o titular do dado, para a pessoa física, que essas informações elas não vão circular, elas não vão ser movimentadas caso o titular não consinta, caso ele não queira essa movimentação, ou se for necessária essa movimentação, ele será notificado, ele será avisado, ele vai emitir um termo, vai consentir na circulação dessas informações, né? Isso por quê? Porque lá na minha Constituição, na Constituição brasileira, nós temos lá um princípio, que é o princípio da liberdade e da intimidade das pessoas, que permite que essas pessoas tenham resguardadas as suas informações particulares, as suas informações pessoais. E dentro deste princípio é que eu estabeleço como finalidade primordial a proteção dessas informações através de uma Lei Geral de Proteção de Dados. O que exatamente ela vai tratar? Ela vai tratar duas informações básicas. As primeiras com relação aos dados pessoais, né? Então, dados de pessoas que eu posso vir a identificar por alguma informação mais específica ou que identifique claramente quem é aquela pessoa. E depois os dados sensíveis, né? Os dados que eu posso identificar ou tornar uma pessoa identificável, como imagem, endereço de computador, endereço de IP, endereços eletrônicos, e-mail, CPF, Estado Civil, que me faz identificar diretamente uma pessoa, a gente chama de dados pessoais. Mas nós temos também os dados sensíveis, que são aqueles que podem fazer com que a pessoa seja excluída de algum movimento ou sofra ainda algum tipo de constrangimento por conta daquela informação, né? Sua convicção religiosa, sua opinião política, sua origem racial ou étnica, a sua filiação a sindicatos ou algum grupo filosófico, né? Dados referentes à sua saúde, que tipo de doença a pessoa tem, qual é a sua atividade sexual, todas essas informações nós consideramos como informações sensíveis. Elas não podem circular, né? Elas dizem respeito apenas àquela pessoa.
e elas só circularão caso essa pessoa tenha autorização, essa pessoa autorize essa circulação dessas informações. Então, isso é proteger, e essa proteção se aplica tanto aos dados pessoais quanto aos dados sensíveis do titular. A lei prevê a anonimização de algumas informações. Então, o que seria essa anonimização? Vocês vão ouvir falar muito deste termo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Um dado anonimizado é um dado que pode ser pessoal ou sensível, tanto faz, mas que foi tratado para que as suas informações não se vinculem ao titular do dado. Ou seja, vamos supor que essa informação vaze, essa informação não será visualizada por nenhuma pessoa que não tenha o consentimento para trabalhar com aquela informação. Então, eu não consigo mais vincular este dado ao titular dele. Ele fica anônimo, ele fica anonimizado. É isso que é a tradução mais literal do termo. Toda operação realizada com dados pessoais deverá obrigatoriamente ser tratada. O que a gente chama de operação? Coleta para cadastro, coleta para guardar em um banco de dados, a produção que envolve os dados pessoais ou sensíveis daquele titular, a recepção dessas informações, seja ela por meio eletrônico ou não, a classificação dessas informações dentro ali de algum tipo de tabela, utilização, acesso, reprodução, transmissão dessas informações, a distribuição, tudo isso deverá ser tratado de acordo com as regras da LGPD, né? Eu não posso, por exemplo, fazer a transferência de informações que possuem dados pessoais ou sensíveis sem antes notificar ou cientificar o titular do dado. Eu não posso armazenar essas informações sem ter o consentimento do titular do dado. Então, todas essas operações deverão ser tratadas pelas empresas que trabalham com dados de titulares de pessoas físicas. Eu tenho várias hipóteses de processamento da LGPD. Então, eu preciso de consentimento expresso, isso é, eu preciso de um termo de consentimento assinado pelo titular do dado para várias situações, né? Vou armazenar um currículo, eu preciso do consentimento do titular. Vou criar uma oferta, eu preciso do consentimento do titular para saber se eu posso utilizar as informações cadastrais desta pessoa para esta oferta. Então, é preciso observar aí caso a caso, dentro de cada estrutura operacional das empresas, para que eu vou utilizar aquele dado, como eu vou utilizar aquele dado e se o titular do dado foi avisado, se eu tenho o consentimento para que eu trabalhe com aquela informação. Outra hipótese de processamento são os contratos, né? Então, todos os contratos eu tenho dados pessoais ou dados sensíveis das pessoas físicas, e essas informações precisarão ser validadas com esses titulares. Eu preciso saber se elas estão corretas, eu preciso ter ali o mínimo de informações necessárias para aquele contrato, para que aquilo se execute de uma forma legal, né? Eu não posso ter dados em excesso nesse contrato. Então, todos os contratos também deverão passar pelo crivo da LGPD. Cumprimento do dever legal ou regulatório, alguma obrigação acessória que a empresa tenha e que, porventura, exija o titular do dado, né, o titular da pessoa física. Então, em obrigações acessórias de RH, por exemplo, eu mando dados dos funcionários. É preciso que esses funcionários tenham ciência dessa informação, né? É preciso que eles saibam que as suas informações estão sendo transitada entre a empresa e o governo.
Eu não preciso do termo de consentimento aqui, mas eu preciso cientificar as pessoas de que essas informações são utilizadas. Ela precisa ter transparência onde o seu dado está sendo usado. Defesa de direitos, então, nos processos judiciais, nas ações civis, é sempre necessário também verificar a utilização dos dados das pessoas físicas. Né? É preciso cientificar essas pessoas que existem dados pessoais ali nos seus direitos, né? Na solicitação dos seus direitos nos seus processos judiciais ou não nos processos de terceiros contra esses. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, então, boletins de ocorrência, quaisquer empresas, sejam elas públicas ou privadas, que trabalhe protegendo a vida, que trabalhe protegendo a integridade física do titular, também vão precisar tratar os dados das pessoas físicas. Tutela por saúde, né? A tutela da saúde é quando eu falo de hospitais, clínicas de vacina, onde eu tiver dados pessoais, eu também vou precisar tratar. Então, essa clínica precisará tratar os seus dados pessoais. Interesse legítimo do controlador é uma promoção, é uma oferta, é um cadastro para manter contato com aquele titular de dado. Tudo que for de interesse da própria empresa precisará também passar pelo crivo da LGPD. E, por fim, os créditos, a proteção ao crédito, né? Os créditos bancários, as informações bancárias. Os bancos terão também que ter um trabalho ali com relação aos dados pessoais do titular. São direitos do titular, né? Então, ele precisa saber que existe um tratamento de dado do seu dado sendo realizado pela empresa, ele precisa ter acesso a essas informações, ele precisa poder corrigir ou solicitar a correção, quando for o caso, ele precisa eliminar dados que são desnecessários, que são excessivos, e que o seu tratamento seja ilícito, ou seja, se for alguma coisa que não corresponde a algum ato normativo ou alguma coisa ilegal, ele pode eliminar imediatamente aquela informação, ele precisa ter esta condição, né? Ele precisa saber quando o seu dado for portável para outro local ou poder solicitar a portabilidade da sua informação para outro local. É o que a gente costuma fazer muito com os bancos, né? Eu posso fazer a portabilidade de um financiamento de um banco para outro e nesta portabilidade eu tenho dados pessoais ali que precisarão ser tratados. E eu preciso notificar as duas partes, inclusive o titular do dado. No caso de tratamentos legais, né, quando existe ali um cadastro que é legal, que é para uma operação interessante, o titular, se não quiser, pode solicitar a eliminação dele. Então, mesmo que a operação seja legal, ele tem o direito de solicitar a eliminação daquela informação. Além disso, ele também precisa ter informações sobre quaisquer dados que tenham sido compartilhados, né, que ele não consentiu o seu tratamento, ele não consentiu a sua utilização pela empresa, então ele tem o direito de não autorizar a utilização dessa informação, ele pode revogar esse consentimento que ele possa ter dado a qualquer momento, ele tem que ter um canal de reclamação dentro da empresa, né? E aqui é importante que vocês saibam que ele tem um passo a passo, né? Ele vai reclamar junto à empresa, primeiramente, ele não pode reclamar diretamente na NPD, então ele reclama junto à empresa, se a empresa não tomar providências ou se ele achar que não foi feito o que ele solicitou, ele pode ir direto para a NPD e fazer a reclamação diretamente junto ao órgão. E ele pode se opor, né, a qualquer tratamento que tenha sido feito no dado pessoal ou sensível que ele considere irregular. Eu tenho 3 figuras importantes na
Lei Geral de Proteção de Dados que remetem às empresas, né, que são de responsabilidade das empresas. O controlador, o operador e o encarregado dos dados, que a gente também chama de PO. O controlador, ele é responsável exatamente pelo tratamento do dado. É ele quem decide como é que o dado vai ser tratado, é ele quem escolhe quais são as formas de se trabalhar com aquele dado do titular pessoa física. Esse controlador, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser também de direito público ou privado, mas ele é o responsável por dirigir, por tomar todas as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Ele responde legalmente, ou seja, ele pode ser autuado legalmente, e ele também responde solidariamente caso uma das outras figuras, que é o operador ou o encarregado, cometa alguma infração. O operador é como um subcontratante. Ele é um funcionário da empresa ou não, né? Ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, de direito público ou privado, e ele está diretamente ligado ao controlador. É ele quem executa as decisões tomadas pelo controlador. Ele responde legalmente e também responde solidariamente se o controlador ou o encarregado cometer alguma infração. E o encarregado, que é o GPO, ele é uma pessoa indicada pelo controlador e que vai atuar como um canal de comunicação em duas frentes. Ele será um canal de comunicação da empresa com o próprio controlador e um canal de comunicação da empresa com a Autoridade Nacional de Dados, a ANPD. Ele também fará uma ponte com relação às reclamações dos titulares, então é ele que fica encarregado de passar todas essas informações para o controlador. Sempre que houver algum incidente de segurança, é o DPO, fica o DPO responsável por comunicar imediatamente à ANPD. Os princípios da LGPD, eles estão todos mapeados na legislação, né? Então, a gente tem como princípios a finalidade, que é a segurança e a proteção do dado do titular, a adequação e minimização dos dados, então todas as empresas precisarão se adequar e precisam ter o mínimo de dados necessários para tornar as suas operações factíveis, tornar as suas operações seguras. Precisa garantir os direitos dos titulares, dar-lhe livre acesso, né? Então, precisam ser informações transparentes e que os titulares tenham acesso para fazer alterações, correções ou até mesmo exclusões dessas informações, né? Exclusões através dos consentimentos, da retirada de consentimentos. Esses dados precisam ser tratados com qualidade, com transparência. Eles serão responsabilizados e prestarão contas por qualquer situação, por qualquer incidente, por qualquer incorreção dessas informações, né? E aí, segurança, prevenção, não discriminação, tudo isso referente ao titular. Então, a empresa precisa garantir que todos esses princípios sejam corretos, estejam corretos e sejam realizados com maestria pela empresa. No final do ano, em novembro de 2020, nós tivemos a criação da da Autoridade Nacional de Processamento de Dados. A Autoridade Nacional tem como missão zelar pela proteção dos dados pessoais de todos os seus titulares, tem como visão tornar-se um órgão de referência nacional e internacional com relação a esta proteção, e tem como valores a ética, a transparência, a integridade, a imparcialidade, a eficácia e a responsabilidade. Desculpa. É de responsabilidade da ANPD fiscalizar, regulamentar, atuar, notificar e fazer e tornar que a LGPD seja cumprida na sua íntegra, na sua
é essência. A LGPD precisa funcionar de forma coerente com o que está escrito na legislação. Desde a sua criação, esses foram os principais efetivos da NPD, né? Então, ela criou um canal de e-mails institucionais, ela já nomeou o seu conselho diretor, ela criou um sítio eletrônico para reclamações contra o controlador, para dúvidas, para ouvidoria, né? Ela indicou e-mail da assessoria de comunicação, então já tem criado um canal de comunicação, né, da assessoria de imprensa, assinou um acordo de cooperação com a Senacom, então tem aqui, vou deixar aqui uma listinha de ações que já foram realizadas pela NPD até agora o mês de abril. A partir do mês de abril, ela deixou já publicada a sua agenda para 2021 e para 2022. Então, dentro da portaria 11 de 2021, ela já disponibilizou que vai manter essa agenda. Então, ela vai criar um regimento interno, um planejamento estratégico para a proteção e privacidade das pequenas e médias empresas que não estavam incluídas, mas ela passa a incluir também nas suas diretrizes, entre outras ações, né? Eles estão na primeira fase desse processo de regulamentação e a ideia é que esta portaria, com todos esses temas, sejam concluídas até o segundo semestre de 2022. Ainda em 2021, preciso lembrar que vocês vão ter aí a outra parte da LGPD entrando em produção, que é justamente a parte das autuações e penalidades. Então, o governo, ele sempre, ao instituir, ao publicar uma legislação, ele tem um período que ele dá, que ele chama de período educativo, né? Dentro desse período, que começou com a entrada em produção da LGPD em agosto de 2021 agosto de 2020 até agosto de 2021, é o período que a gente chama de período educativo. Dentro desse período, nenhum incidente, nenhuma infração com relação à LGPD foi punida ou será punida. As empresas serão apenas orientadas com relação aos procedimentos que devem ser adotados a partir da entrada em produção da LGPD. Porém, esse período acaba em agosto de 2021, quando a NPD passa a autuar as empresas. Então, quem ainda não se preparou, quem está no meio do projeto, é um projeto extenso, é um projeto complexo, né? Todas as informações precisam ser levantadas, todos os cadastros, os tipos de contrato. Então, a gente sabe do tamanho dessa demanda. E sabendo do tamanho dessa demanda, fica aqui o alerta para que vocês acompanhem a página da LGPD, acompanhem as diretrizes dessa norma, né, porque passam a ser autuadas a partir de agosto. Se houver um incidente de segurança a partir desta data, imediatamente o DPO, o encarregado dessas informações, o encarregado dessa comunicação, ele deverá comunicar a natureza dos dados afetados, as medidas técnicas e de segurança que foram utilizadas para a proteção desses dados, a indicação das próximas medidas técnicas e de segurança que serão utilizadas após o incidente de segurança, quais os riscos relacionados a esse incidente, que tipo de informação vazou, que tipo de ação prejudicial pode acontecer com o titular dessa informação, né? Se houve demora, qual o motivo da demora da comunicação para a NPD ou para o titular, né? Porque a obrigatoriedade é que seja imediata, né? E todas as medidas que foram adotadas para mitigar, para minimizar os danos que possam ser causados para o titular do dado. Aqui eu deixei o endereço para vocês no portal da NPD, né?
gov.br, a NPD, e ali vocês têm todas as perguntas que precisam ser respondidas durante um incidente de segurança, né? Como foi causado o incidente, o que fazer em caso de incidente, está tudo descrito lá nesse portal. Penalidades, né? Então, como eu disse há pouco, a partir de agosto começam as penalidades. Então, ela vai de uma advertência simples, que é mais educativa, de uma multa em valores financeiros, que pode chegar a 50 milhões de reais, multas diárias para impedir que o uso inadequado continue, a interrupção abrupta de todas as atividades que utilizam dados pessoais solicitadas pelo órgão responsável. O que isso significa? De acordo com a gravidade das informações que infringe a LGPD ou que sofreram um incidente de segurança, a NPD vai poder escolher o tipo de penalidade que ela vai aplicar naquela situação, né? E essa penalidade pode chegar à interrupção das atividades da empresa com aquelas informações. A partir do mês de agosto, então, qualquer descumprimento à LGPD será autuada, terá suas sanções administrativas, que vão ser aplicadas de acordo com cada caso. Esse é o posicionamento da TOTUS, né? Esse posicionamento está no site da TOTUS, lá no totus.com. Vocês podem acessar dentro de política de privacidade, ele já está adequado à LGPD. O termo de ciência, acessem o QR Code, ele vai dar acesso ao centro de relacionamento, né, central de relacionamento da TOTUS. Todos os clientes precisam assinar o termo de ciência da LGPD, dizendo que conhecem a norma, para saberem quais são os papéis da TOTUS com relação à LGPD e em relação aos nossos clientes. E os clientes precisam também saber qual é o seu papel dentro da LGPD. Então, o termo de ciência ele vai ser entregue pela central de relacionamento, basta que vocês entrem em contato. Só acessar aqui o QR Code, vocês já saem lá da central de relacionamento e aí é só abrir o chamado lá para ter o termo de ciência. A página da TOTUS com relação à LGPD, então, quaisquer informações que estiverem acontecendo no momento, estiverem acontecendo no cenário governamental, a TOTUS publica todas as novidades aqui na página da LGPD. Como eu disse para vocês, o espaço legislação, né? Vocês têm acesso a todos os eventos Responde, e aqui em novidades, dentro de biblioteca, vocês terão essa apresentação e todas as outras, tá? Dentro desses banners também, nós temos uma página da LGPD, é uma página centralizadora, que traz todo o conceito da obrigação e traz também todos os documentos das linhas de produto, falando sobre os pacotes de atualização, falando sobre como se prepararam, o que foi criado e a explicação de cada criação de cada uma das linhas de produto. Eu vou deixar agora vocês com a equipe da RM, eles vão apresentar o que foi criado para a LGPD dentro da linha de produto e quais são as principais características dessas criações. Tá? Agradeço a participação de todos, fico aqui até o final, estou no chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conceito da norma, é só mandar aqui para mim. Com vocês, meninos. Ok, obrigado, Luciana. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Eu vou só mudar a apresentação aqui, um minuto, por favor, que a gente já inicia.
Vocês conseguem visualizar minha tela, a apresentação? Sim, Donaldo. Ok, obrigado. Bom, vamos iniciar aqui então, pessoal. Para quem já participou de outros webinars nossos, pode parecer se tornar um pouco repetitivo, mas a gente está reforçando cada vez mais, né, a importância da utilização das nossas ferramentas para auxiliá-los na tratativa da lei, né, para que vocês consigam ter apoio no sentido de tratar e ter segurança de dados, o que é necessário ser feito no sistema para que ele consiga apoiá-los nesse sentido e dar oportunidade de vocês também fazerem novos questionamentos. O nosso intuito também é que a gente colete todas as dúvidas, assim como a gente já fez nos outros webinars, e consiga montar uma FAQ respondendo tudo isso e seja público para todos. Então, participem, contribuam com a gente para que a gente consiga fazer um material interessante e que a gente irá divulgar em breve isso para todos vocês. O que a gente vai passar aqui, então? Eu vou passar pela parte de responsabilidades, o nosso disclaimer, quais são os requisitos corporativos previstos em cima de tudo que a gente tem trabalhado aqui. Dentro desses itens previstos, a gente vai ver um pouco no detalhe das configurações de campos pessoais e sensíveis, logo de auditoria, segurança de informação, e assim vai em todos esses itens que a gente trabalhou e que é importante vocês verem como tratar isso no sistema. O nosso disclaimer, a gente sempre passa, porque, assim como a Luciana fez muito bem aí, toda uma abertura em cima do que a lei exige que a gente trabalha, a gente também tem uma parte muito importante que o tratamento do dado, o cliente que é o agente controlador dos dados pessoais e os sensíveis, né? Os sistemas da TOTS estão aí para auxiliá-los, mas conforme expressamente previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, seus usuários, funcionários, colaboradores, fornecedores, prestações de serviços, dentre outros, e como tal deverá, por sua conta e risco, realizar o enquadramento, processamento, inserção em todo e qualquer tratamento dos dados, informações e de dados pessoais, sendo, pois, exclusivamente responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e cumprir todas as disposições, legislações e normas brasileiras, e, no que lhe couber, as legislações e normas estrangeiras que regulam o direito à privacidade e proteção de dados pessoais, incluindo, mas não limitando, a Lei Brasileira número 13.709 de 2018, que é a Lei Brasileira de Proteção de Dados, e a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. E, quando aplicável, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é o GDPR, doravante denominado simplesmente legislação. O cliente deverá buscar, por sua conta, risco e ônus, orientação jurídica específica para garantir a observância da legislação aplicável, sendo o único e integralmente responsável por qualquer falha ou descumprimento da legislação. Passando um pouco, resumidamente, o que a gente vai contemplar nessa apresentação, o Manassés, que é um dos nossos especialistas. Não estou entendendo. Só um minutinho. O Manassés, que passará a entrar no detalhe aqui para vocês, irá entrar na configuração de campos sensíveis, anonimização, logo de auditoria, a criptografia / segurança, relatório de acesso titular dos dados, consentimento, que a gente trabalhou aí em cima de candidato inicialmente, responsabilidade do cliente, quais são os artefatos que são responsabilidades do cliente, falar um pouco sobre as integrações que a gente tem com parceiros e protocolos inseguros, que é a comunicação realizada utilizando dados pessoais sensíveis através de protocolos inseguros. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Manassés, ele vai entrar mais no detalhe de algumas apresentações, eu volto para fazer alguns pontos de apresentação e a gente finaliza logo em seguida. Manassés, contigo. Ok. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Boa tarde. Meu nome é Manassés, sou analista desenvolvedor aqui na folha de pagamento.
E agora a gente entra no que já temos, né, de artefato, de produto, que já está desde a versão 27 lançada no mercado, a 12.1.27, o que já temos de cadastros, já temos ali de log de segurança de perfil para campos sensíveis, então a gente vai estar mostrando. Esse slide ele é muito importante, pode voltar, Dom, um pouquinho? Esse slide ele é muito importante porque ele conceitua o fundamento da LGPD, que é o dado pessoal, que é a pessoa natural, identificada ou identificável. Esse termo identificado, identificável, ele é muito importante porque ele, de certa forma, balizou o nosso trabalho aqui dentro da TOTUS. Vocês vão perceber em que quando chegarem no cadastro de campos pessoais sensíveis, onde vai ser feita a classificação daqueles campos, nós aqui da RM já levantamos os campos pessoais identificado, que é aquele campo que indiscutivelmente chega até a pessoa. Um CPF, um RG, um PIS, a carteira de trabalho com a sua série, um endereço completo. São dados que você chega até aquela pessoa. Já o identificável, ele depende muito de contexto, né? Você está levantando um relatório de gráficos de aumentos salariais em determinado período. E aí você faz essa classificação por sexo, sendo que dentro da sua empresa só existe um homem ou só existe uma mulher. Então, aquele dado sexo ele já passa a ser identificável, né? Porque aquela margem salarial ali já se sabe quem aplica. Então, depende da segurança de quem vê. O dado pessoal sensível já foi falado, explicado pela Luciana. Ele tem um papel importante aqui no nosso cadastro de campos sensíveis, porque ele vai, como vocês irão ver, ele vai auxiliar na segurança de perfil. Segurança de perfil, nós criamos alguns mecanismos ali para, uma vez configurado, vai ajudar a que pessoas não autorizadas fiquem observando, vendo em tela, vendo em relatórios, campos ali sensíveis. O dado anonimizado, ele é um trabalho que está em andamento aqui dentro da TOTUS, que ele vai ser o dado que vai ter a sua técnica para poder fazer o mascaramento daquilo que identifica o dado. Então, eu tenho um CPF de número X, o nome da pessoa é João e o salário dela é 10 mil reais. Se esse salário de 10 mil reais eu consigo ver o nome, consigo ver o CPF, ele então não é anonimizado, porque eu consigo vincular esse campo a essa pessoa. Mas se eu, de alguma maneira, criptografo, mascaro o CPF e o nome, esse campo salário passa a ser considerado como anonimizável. Como a Luciana disse anteriormente, você não consegue fazer link para ele. Pode avançar, Tom. Qual foi o trabalho que nós aqui dentro da TOTUS fizemos em parceria com a nossa engenharia, com a nossa frame e com cada produto de cada segmento aqui da linha da RM? É um trabalho que provavelmente vai ser muito parecido com o que vocês estarão ou já estão fazendo dentro de suas corporações, que é: o produto, ele fez um mapeamento identificando em todos os nossos módulos quais são as personas, quais são os papéis, quais são as pessoas envolvidas. Por exemplo, na folha de pagamento, nós temos a pessoa de funcionário, de dependente, de tomador de serviço, autônomos internos, externos. Nós temos diversos papéis. Nós, primeiramente, garimpamos esses papéis, depois fomos identificar quais campos classificado na LGPD, possui ou nós registramos em nossa base de dados ou apresentamos esses campos em telas, em relatórios, em gráficos.
Paralelamente a isso, a nossa frame estava criando, então, o cadastro, que seria o nosso dicionário de dados, de toda a nossa base de dados, para que esses campos, então, pudessem ser vinculados à tabela, campo e o seu determinada classificação dentro da LGPD. Os produtos, então, prepararam uma exportação, prepararam um script. Esse script foi passado para a engenharia incorporar dentro do nosso atualizador, que chegou já populado, então os nossos campos pessoais identificados, a sua grande maioria, e também aquele que a gente conseguiu identificar com maior clareza, o campo sensível, nós então já populamos a base de dados para que quando você instalasse a versão 27 ou superior, rodasse o atualizador, você então já poderia ter o gerenciamento desses campos já chegando aí na ponta no cliente. É isso que esse slide aqui fala do nosso trabalho que tivemos aqui internamente. Pode avançar, Dom. Bom, então esse é o ponto de partida de fundamento para toda a LGPD em relação ao tratamento de dados agora. Então, lá naquela, como você já conhece, no serviço de globais, segurança, proteção de dados, a gente tem ali esse ícone que está até com um escudo e um cadeado, a configuração da proteção, configurar a proteção de dados. Pode avançar. Então, como toda tela normal da usabilidade do RM, já é apresentado um filtro, principalmente porque nós estamos falando de todas as tabelas de todo o RP do RM, que dá aí fácil para mais de 4.000 tabelas. Então, com certeza, é necessário fazer um filtro ali, seja por papel, seja por produto, para facilitar conferências, né? E também a checagem se aqueles campos passaram mesmo já pelo crivo do cliente. Pode avançar. Uma visão, então, comum, onde é mostrado a tabela, a coluna, o código da classificação, o código detalhado, a gente vai entrar com mais detalhe no slide mais para frente. E o principal aí, verificar se esse campo é pessoal, se esse campo é sensível e se esse campo é anonimizável. Aqui a gente já soltou algumas configurações de campos anonimizáveis, porque a gente identifica que aquele campo consegue chegar, sem sombra de dúvidas, diretamente à pessoa. Ali está o número do processo, depois você observa conta bancária, CPF. Então, esses dados, eles costumam ser muito claro que é daquela pessoa em específico. Pode avançar. E então nós temos o diálogo onde então o cliente pode fazer a sua devida configuração, ok? Então observe que quando você chega nesse diálogo, quando você marca aquele flag ali pessoal, automaticamente já habilita também para você detalhá-lo ainda mais. Sensível, anonimizável. Esse primeiro campo, código de classificação, ele vai ser de um uso futuro para a nossa frame, a fim de poder auxiliar no projeto que estamos trabalhando de anonimização. Ali naquele common box, naquela lista, que está ali o número 0 e sem proteção, vai estar ali CPF, RG, e-mails, campos que quando o titular do dado vier a solicitar a sua anonimização, o seu esquecimento, ele vai precisar informar algum dado para que a gente possa inequivocamente achar ele na nossa base de dados e fazer então, né, a técnica a ser aplicada para fazer a anonimização. Código de classificação detalhado, ele entra principalmente nos campos sensíveis, ali onde vai verificar filiação de sindicato, se esse campo está relacionado a alguma questão religiosa, partidária, se esse campo trata de um nome,
trata de um documento como o CPF, o endereço. Então, uma classificação ali para também nos ajudar, a gente pensa em utilizá-lo mais para frente, para facilitar a confecção de um relatório de titular do dado, e essas informações podem vir a ser úteis para a gente já tem pensado nisso. Pode avançar, Dom. Então, esse slide é simples, o que eu já falei, o campo pessoal, o campo sensível, o código de classificação, eu já expliquei no slide passado. Pode passar. Agora, vamos aqui nos dados pessoais, na configuração desse dado, ok? Ali, então, o módulo é a folha de pagamento, a tabela é a PFUNC. Alguns já podem saber que se trata aí do principal cadastro do contrato do funcionário. Aquela coluna indicador de sindicalizado ali, provavelmente está vinculada a sindicato, então é um campo sensível. O código do enquadramento, Luciana, em slides passados, falou das possibilidades de tratamento, né? Consentimento, obrigações legais, questões judiciais. Então, aqui é onde você pode vir e fazer esse enquadramento. E ali a descrição do enquadramento, ou seja, é um dado legal. Por quê? Porque esse dado eu utilizo na RAIS. Então, é um relatório, um demonstrativo governamental. A justificativa da coleta, o campo para atender a legislação trabalhista e a gestão em folha de pagamento. Nesse momento, nós fizemos um dizer genérico, mas nada impede que o nosso usuário final, o nosso cliente, venha colocar aqui e acrescentar as suas especializações. Log de auditoria. Então, a gente sabe que a LGPD ela também está preocupada em demonstrar para o titular do dado o que foi feito, o que foi visto. E o log de auditoria não só ajuda também nessa questão, como também ele vai permitir que, se houver algum vazamento, nós classificamos todos os nossos cadastros que encontramos, campos pessoais e campos sensíveis, nós marcamos para que qualquer usuário que já tenha configurado o log de auditoria, padrão já do nosso produto, já existente, ele consiga, então, analisar o que o usuário viu e quando, porém ainda de forma sintetizada. Pode avançar, Dom. Então, esse log de auditoria que está aqui identificado ali também nos serviços, né, de globais, ele é alimentado através de cada usuário que acessou o cadastro de funcionário, a visão, o diálogo, gerou um determinado processo, e aquele processo trouxe alguns dados pessoais, como folha analítica, traz nomes, traz ali uma série de informações financeiras daquele funcionário, um CFIP, uma DIRF. Então, todos esses produtos, todos esses módulos, quando são acessados, fazendo a devida configuração dos logs de auditoria, ele vai ser registrado. Pode avançar, Dom. E, uma vez, então, acessado esse módulo, pode passar. Você, normal, tem um filtro, porque provavelmente, uma vez ativando, as informações ali serão muitas. No momento, está sucinto e eu, de certa forma, um tanto quanto técnico também. Ali informa o usuário, a máquina que acessou, o IP que estava configurado no momento, a rotina, nesse caso ainda está em forma técnica aqui, FOP-FUNC-DATA é o data server, né, do cadastro do contrato do funcionário, e a data em que foi feito esse acesso. Havendo algum vazamento, a empresa precisando ali demonstrar a sua isenção de culpa e de responsabilidade quanto àquele vazamento, também pode ser um dos meios ali a ser coletados e ser apresentados. Quanto à segurança da informação,
aqui vamos entrar numa questão em que a LGPD pede para que o controlador tenha mais cuidado com quem está vendo e o que está sendo visto. Pode avançar, Dom. Então, uma vez em que você já foi lá no cadastro de campos pessoais, ao cadastro de proteção de dados, você já levantou os papéis que é da empresa e o que você registra dentro do nosso RP, foi então e classificou os dados como pessoal, como sensível, marcou uma possibilidade de mascarar aquele dado para não ser reconhecido outros dados que você possa, né, e tenha direito de usar em seus demonstrativos, relatórios estatísticos e assim por diante. Foi criado, então, aqui nos perfis, tela comum, né, de segurança de dados do nosso RP, uma facilidade. Uma vez em que você já cadastrou e já marcou os campos sensíveis, esse recurso aqui pode avançar, Dom. Esse recurso de dar visibilidade a um determinado campo de uma determinada tabela, seja em cadastros, relatórios e outros demonstrativos, já existia. E ele poderia ser novamente parametrizado. Então, para facilitar que você já marcou o campo como sensível, aqui você tem esse parâmetro que, marcado, ele vai permitir visualizar, e quando ele estiver desmarcado, campos sensíveis que você marcou, ele não vai permitir a visualização. Pode avançar. Então, aqui estando desmarcado, pode ir mais um. O campo código do sindicato filiado, né? A filiação a um sindicato é um campo sensível, então foi marcado como sensível. O perfil está marcado o perfil está com o campo permite acesso a campos protegidos desmarcado. Pode avançar. Quando você, então, chegar até uma tela, um relatório que apresenta aquele campo, ele não vai mais ser visível para você. Então, aquele usuário que está acessado a esse perfil, que não tem acesso a campos protegidos, os campos que você já marcou como sensíveis, eles não irão aparecer. Pode avançar. Outra questão que a LGPD coloca e que tanto o próprio cliente pode utilizar já dos nossos geradores de relatório, muitas das vezes tomando como base a parte central aqui da LGPD, que é os cadastros de campos pessoais e sensíveis, pode ser feito ali já a montagem do acesso dos dados ao titular. É algo que também nós estamos trabalhando para facilitar e dar meios, né, mais refinados para que os nossos clientes possam elaborar e emitir esse relatório, mas a lei é muito clara. O titular tem o direito ao acesso facilitado às informações sobre seus tratamentos. Observa que lá no cadastro de campo sensível, você colocou já a classificação legal, você já colocou descrições, enquadramentos, justificativas. Então, é uma boa fonte para que esses dados possam aí, então, ser elaborados, a fim do titular do dado, quando fazer o referido pedido, ser apresentado. Pode avançar, Dom. Então, esse é um trabalho que não está sendo feito diretamente com o produto, é a nossa frame, a nossa engenharia que está bolando esse recurso. Provavelmente nós, como produto, também devemos participar ali dentro daquilo que é específico de cada um dos nossos módulos, ok? Bom, até o presente momento, não havia sido definido pela agência reguladora, que ela começou a entrar em vigor em novembro do ano passado, e há uma necessidade de definição do layout, como que isso vai ser apresentado, periodicidade
de que forma pode ser estabelecido o acesso a esse titular do dado. Então, isso tudo ainda está a ser analisado, e estamos trabalhando nisso. E o cliente, como eu falei, ele já pode trabalhar ali já montando. Se dentro do seu jurídico você tem aí essa infraestrutura, é algo que já se pode começar a definir e a estabelecer um layout. Bom, quais são as responsabilidades que nós estamos vendo que é importante os nossos clientes ficar atentos? Primeiro, o mapeamento mínimo. Utilizar aqueles campos, os cadastros que nós já definimos, passar ali, né, uma revista, um checklist ali, porque o produto já lançou os campos pessoais identificado e também já dentro daquilo que tivemos a nossa interpretação, o campo sensível. Cabe agora ao cliente fazer a marcação dos campos identificáveis perante o contexto de pessoas e de como você trabalha com elas. O consentimento, orientações no portal, o Dom vai colocar mais um ponto aqui, um detalhamento sobre isso. A criptografia, hoje não estamos fazendo criptografia dentro das nossas aplicações, ela neste momento está transferida para o TDE, que praticamente quase todos, principalmente no RM, que trabalhamos homologado com o SQL Server e o Oracle, eles possuem o Transparent Date Encryption, que é uma ferramenta à parte, né, que pode ser adquirida pelo cliente e que faz a criptografia. Se alguém tem acesso, chega até o seu banco de dados, sem ter a chave de criptografia, ele não consegue visualizar. Integrações com protocolos seguros, nós temos também na nossa TDM de Frame, talvez se tenha algum cliente aqui que trabalhe aí já com essas questões de configuração, de ambiente, 3 camadas, já deve ter se deparado com as nossas documentações para fazer com que as nossas comunicações sejam em cima de protocolos seguros. HTTPS, LES, TLS, ok? Dom, você pode clicar nesse link aí, por favor? Esse aqui apareceu. Esse link aqui é um link importante para que vocês possam aí se aprofundar. A Luciana já apresentou ele, né, de forma geral. Desce um pouco mais, o Dom, até onde tem ali, ó, toda a parte de responsabilidade. Isso aí vocês podem entrar mais especificamente, pode descer um pouco mais, aonde vai passar ali os produtos da linha RM. Pode ir descendo. Aí, linha RM, pode clicar aí no Saiba Mais. Aí vocês têm aí os TDNs e as documentações do que já está no mercado. A Frame com a segurança de dados, onde vai ter muito mais informações do que eu coloquei, né? Os segmentos ali de RH, pode clicar aí. Aqui tem todo um resumo de tudo que a gente falou, né? Todos os tópicos que a gente está navegando na apresentação, e um detalhamento a respeito com links que direcionam tanto para documentações quanto para itens que a gente entende que pode auxiliá-los nesse aspecto. Isso aí. E Dom, já pode dar prosseguimento à sua apresentação. Tá bom. Então, continuando aqui, pessoal, o Manassés já apresentou muito bem, no contexto geral, o que a gente entende que é preciso ser feito da parte dos nossos clientes para que vocês consigam ter a ferramenta auxiliando na segurança de dados. Eu vou entrar um pouco no detalhamento aqui de consentimento de candidato para aquelas empresas que utilizam o nosso banco de talentos.
o que é necessário, tá? O que é o consentimento do candidato, né? Aquilo que a gente já está acostumado aí na internet a conviver, quando a gente se cadastra em determinado site, ele nos faz uma solicitação de aceite das normas e de tudo que eles precisam que você dê permissão para que eles utilizem seus dados. Nada mais é do que a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no sistema. Então, quando um candidato vai fazer o seu cadastramento de currículo no nosso portal, a gente possibilitou aqui recursos para que a própria empresa crie o seu consentimento, né? Habilite esse consentimento aqui para a utilização do banco de talentos. A partir do momento que habilita, serão disponibilizados os recursos de segurança que já é conhecido de vocês, dos perfis de segurança do TOTUS RM, onde posso determinar quem poderá ter acesso a essa parte de cadastramento de consentimento. Fazendo todas as permissões necessárias, através do contexto de gestão de pessoas, vocês conseguem ir em planejamento de captação, através do consentimento LGPD, vocês conseguem incluir um novo consentimento para que passe a ser utilizado e disponibilizado para os usuários na medida que eles fazem o seu primeiro cadastro, preenche com seus primeiros dados pessoais e tente avançar no cadastramento do currículo, ele vai apresentar as informações que são cadastradas aqui para que eles autorizem a utilização de dados, tá? Então, quando aí um cadastro básico, né, vocês têm aqui a possibilidade de pegar um consentimento que já foi criado anteriormente, utilizar como base para um próximo consentimento. Eu vou detalhar aqui um pouco mais para vocês entenderem. É possível vocês terem o histórico do consentimento, ou seja, cria o primeiro consentimento, faz todo o texto dele, e depois existe a necessidade de evoluir esse consentimento. Precisa colocar mais informações que são necessárias buscar consentimento. Então, vai ser uma nova versão e a gente vai tratar gerando histórico de tudo isso. Então, o candidato, o Manassés, foi lá, fez o cadastro do currículo, aceitou o consentimento que ele leu naquele momento. Imaginando que daqui a um ano o cadastro dele está lá ainda. E foi feito nova versão do consentimento. Quando ele tentar logar no portal, vai ser aberto nova solicitação de consentimento para ele, devido a ter uma nova versão desse consentimento. Então, toda essa tratativa a gente fez para os candidatos. Então, inicialmente é necessário informar um código identificador, qual que é a data de início de validade desse consentimento. A data de término é uma data que vai ser preenchida automaticamente na medida que vão sendo geradas novas versões do consentimento. E embaixo tem uma descrição do consentimento como sendo básica, tá? Uma descrição básica. Avançando aqui, a gente tem depois uma aba efetivamente do consentimento, o que vai ser apresentado para o candidato, e aí tem alguns recursos de edição de texto que podem ser utilizados aqui. É importante frisar que, ao finalizar o cadastro, não será possível modificar a data de início, ou seja, se vocês fizeram todo esse processo e colocou uma data de início ali, não é possível depois alterá-lo, tá? Você pode ativar esse consentimento e gerar uma nova versão com a data de nova vigência desse consentimento. Além do texto efetivamente do consentimento, você pode ter a possibilidade de colocar uma orientação para menores de idade. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente aceitar que qualquer pessoa autorize a utilização de seus dados em qualquer faixa etária, né? Tem que ter um responsável legal, caso ele seja menor de idade, e a ideia é que a gente deixe em aberto para que o usuário determine qual que é o direcionamento que vai ser dado para aquele menor de idade, para que ele possa pedir autorização para o seu responsável e direcione isso para a empresa. Então, pode ser colocado aqui no e-mail, direcione para o RH, para o e-mail tal, o seu consentimento, direcionando o número do seu CPF para a gente localizar e verificar a viabilidade de liberação da participação para um processo seletivo.
Então, a diferenciação de um menor de idade é porque existe a necessidade do responsável legal autorizar, além dele, a utilização dos dados pessoais dele. Além disso, a gente tem uma possibilidade de enviar e-mail para os candidatos que estão pendentes de fazer o consentimento. Pensando que a empresa precisa avançar com o seu processo seletivo, é necessário, talvez, para que a base de dados daqueles candidatos que não consentiram a utilização de dados seja renovada e solicitado um novo consentimento. Então, através desse recurso, se consegue disparar e-mails para os candidatos que não fizeram o seu consentimento e consiga direcioná-los para que eles consigam fazer esse consentimento e, consequentemente, participar dos processos seletivos. A mensagem, a criação de um relatório é basicamente para poder direcionar uma mensagem a ser startada desse e-mail para os candidatos que precisam fazer consentimento. Então, a gente tem aqui no consentimento do banco de talentos. Como que vai funcionar isso? Então, a partir do momento que um consentimento fica ativo, ou seja, a data do início dele seja anterior ou igual à data atual, né, que o candidato está entrando lá, ele vai apresentar esse consentimento. O texto aqui não é importante, é só meramente para ilustrar aqui como vai ser apresentado, né? Inicialmente, ele apresenta aqui que a primeira tela um consentimento para um candidato, digamos que maior de idade, né? Que seja um candidato que ele possa autorizar a utilização de seus dados, somente ele é necessário autorizar. Ele vai apresentar o conteúdo que foi cadastrado lá no consentimento que a gente viu agora recentemente, e ele vai dar um concordo com os termos ou discordo. Caso ele discorde, né, ele não aceita o consentimento, a gente vê a mensagem que é apresentada aqui na tela da direita, que ele vai informar que ele não vai participar de processos seletivos enquanto ele não consentir a utilização dos dados dele. No meio aqui a gente vê um exemplo de como vai acontecer com o menor de idade. Ele vai apresentar a mensagem em cima que foi cadastrada lá abaixo do texto da palavra consentimento, foi cadastrada lá atrás, e apresenta também todo o consentimento para ele, para que ele dê autorização, mas vai ficar pendente ele fazer os procedimentos que foram direcionados para ele acima, tá? Para que ele consiga participar dos processos seletivos. Além desses recursos, ou seja, né, o processo seletivo, nós tivemos que fazer tratativas para que ele consiga fazer o filtro de utilização daqueles candidatos que efetivamente autorizaram a utilização dos dados. Então, aqueles que não autorizaram, ainda assim, o usuário vai poder optar em utilizar ou não. Obviamente, vai ser uma responsabilidade dele, sabendo que tem candidato que não fez o consentimento, o que ele vai fazer com o dado dessa pessoa. Então, a gente ainda dá a possibilidade para que o usuário consiga trabalhar, às vezes ele quer trabalhar uma etapa de processo seletivo e naquela etapa ele vai lá e dispara aquele e-mail daqueles candidatos para poder pedir para que eles façam consentimento. Então, pode ser trabalhado de acordo com a necessidade aí. No cadastro de candidato, né, a gente criou uma possibilidade também para que os usuários, né, o usuário do sistema, consiga fazer um consentimento, imaginando que ele tenha recebido através, né, vou fazer um exemplo, pode ser que aconteça, mas teoricamente não deve ser o cenário normal que está acontecendo, mas imaginando que ele tem algum problema de internet, ele foi lá, imprimiu aquele consentimento e levou da empresa e falou, olha, não consigo fazer autorização por lá, está aqui. Então, tem uma forma do usuário do sistema, ou até, né, para aquele caso do menor de idade, ele enviou uma autorização dos pais lá por e-mail, o usuário do sistema foi lá, validou, viu que realmente o pai dele assinou, consentiu a utilização dos dados dele, e como viabilizar para que o usuário seja registrado, aquele cadastro de candidato seja registrado que ele foi consentido.
tem como cadastrar qual que é a data que está sendo consentida, ou seja, o usuário do sistema está fazendo isso e cadastrando uma justificativa para que libere, para que ele participe dos processos seletivos e até consiga dar andamento aqui com alguns candidatos que ele teve esse consentimento sendo feito por fora. Tá? Então, é uma forma que a gente encontrou de auxiliar na utilização de consentimento, independente disso estar lá no portal ou não. Tá? Então, falando agora da anonimização, a gente fez todo um trabalho para pensando nas pessoas, o que a gente entendia que era necessário trabalhar importante e o que a gente poderia trabalhar em um segundo momento, até como uma forma de agregar alguma coisa a mais para nossos usuários, a utilização na questão da anonimização. Tá? A gente tem aí a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Então, o Manassés já falou um pouco sobre isso lá atrás, a Luciana também. A gente trabalhou inicialmente na questão do candidato, da anonimização do candidato. Avançando aqui no PPT, a gente vê isso. As pessoas que a gente identifica que a gente precisa ter um olhar diferente do sistema e disponibilize talvez algum recurso e avalie quais a gente vai priorizar e quais a gente entende que precisaria disponibilizar no início da vigência para vocês. O candidato, a gente priorizou isso aqui, por quê? Porque o candidato ele pode acessar o sistema da empresa, o portal da empresa, e ele não ter vínculo nenhum. Então, ele nem foi na empresa e muito menos tem algum documento na empresa. Então, como ele vai fazer um acesso, vai colocar dados dele e a empresa vai trabalhar esses dados, a gente entendeu que tinha uma priorização em cima de candidato a ser feita devido ele não estar presente dentro da empresa e precisar de certa autorização para que esses dados sejam utilizados lá dentro. Então, a gente priorizou a parte de candidato. Funcionários, a gente já está trabalhando em cima da anonimização de funcionário. Em breve, a gente, através dos nossos canais de comunicação, vocês receberão informações a respeito disso, como funcionará, mas vale ressaltar que, e até ele é mais delicado devido a todas as questões legais que tem em volta do funcionário, né? Tem toda uma tratativa legal, uma preocupação em cima disso, que a gente tem que tratar para que não perca alguma informação importante para alguma questão legal que necessariamente possa vir a precisar futuramente. Então, em breve, vocês receberão informações a respeito da anonimização de funcionário. Independente, né, que consequentemente está ali vinculado ao funcionário. Então, os demais pessoas, a gente deve ter algum trabalho, a gente vai avaliar em termos de mercado se faz sentido a gente ter alguma tratativa no sistema, senão é uma fase que a gente vai passar mais informações futuramente também. Tá? Então, falando do candidato, o nosso portal de banco de talentos, o próprio candidato vai ter a possibilidade de solicitar a exclusão do seu cadastro, ou seja, a anonimização que a gente disponibilizou, ela é feita através da exclusão do dado, que ele pode vir aqui, depois de logar no sistema, solicitar a exclusão. Quando ele clicar no botão de excluir, ele vai ter uma mensagem informando que a exclusão do cadastro dele faz com que ele não participe mais de nenhum processo seletivo dentro dessa empresa e que será excluído definitivamente os dados dele de lá. Então, aí ele está solicitando a anonimização e vai excluir os dados dele caso seja permissível. Tá? Obviamente, se um candidato ele já foi funcionário dentro da empresa, a gente não pode excluir os dados pessoais dele, a gente não vai poder tratar isso. Ele vai receber uma mensagem do porquê que ele não, baseado em toda aquela parametrização que a gente viu lá atrás, pelas questões legais que o Manassés mostrou para vocês. Por isso que é importante a gente ter toda essa mecânica bem trabalhada e parametrizada no sistema para que ele funcione corretamente. Tá? Então, caso ele tenha sido simplesmente um candidato que cadastrou aqui, ele quer excluir, ele consegue excluir, e a gente vê as possibilidades de que, caso ele seja passivo de exclusão, ele vai ter uma mensagem ali que foi excluído com sucesso, e a gente vê um videozinho aqui que mostra
Da mesma forma que o candidato lá, se ele tiver alguma restrição, a gente tem a possibilidade também, que já é um recurso que tinha no sistema, só fizemos algumas adequações aqui, caso o usuário do sistema queira excluir determinados currículos, né, banco de dados, cadastrados na base de dados de banco de talentos dele, para que façam uma limpeza, ou até um próprio candidato mandou um e-mail, olha, eu não consigo acessar, mas eu quero que vocês excluam meus dados do banco de talentos de vocês. O usuário pode vir aqui e selecionar essa pessoa, esse candidato, e fazer exclusão dos dados dele. Caso tenha alguma restrição, conforme está mostrando aqui, vai ser apresentada essa restrição, baseado nisso que a gente falou, e ele não vai permitir a exclusão do dado. Por exemplo, pode ser que um candidato ele já tenha sido selecionado, foi demandado para ele gerar um exame admissional, já foi cadastrado o exame admissional que ele foi desistiu e pediu exclusão. Para que consiga excluir isso, tem que excluir o atestado dele para depois, posteriormente, excluir o candidato. Então, ele tem algumas restrições, a gente não faz isso automático, por quê? Porque pode ser que a empresa queira manter, aí ela pode justificar alguma coisa para o funcionário. Enfim, as amarrações com as questões legais a gente vai manter, obviamente, o candidato, e aquele que é fácil de exclusão, ele vai ser excluído. Tá? Então, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Você quer fazer algum fechamento, Luciana? A gente vai responder algumas perguntas? Como é que a gente segue aqui? A gente tem um tempinho ainda, né? Se vocês quiserem ler algumas questões que foram respondidas e respondendo para todos ouvirem, fique à vontade. Vamos lá. O Wellington Colassi nos apoiou aí nas respostas para vocês. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Haverá no sistema uma folha de criar uma base teste para ser utilizada em treinamento de maneira a anonimizar todos os dados? A Cristiane Reis perguntou. O Colassi respondeu aqui para a gente o seguinte: a anonimização irá anonimizar campos pessoais e sensíveis dos papéis dentro do RP. Exemplo, funcionário, aluno, cliente, fornecedor, demais campos não considerados pessoais ou sensíveis não serão anonimizados. A base pode ser criada pelo próprio cliente e anonimizar por sua conta via customização. O que a gente está dizendo aqui, né? Então, dependendo daquela parametrização que a gente tem de campos sensíveis e pessoais, quando a gente estiver disponibilizando recurso de anonimização, ele vai trabalhar em cima daquilo, ele não vai trabalhar todos os dados. E, obviamente, algum campo que a gente entende que não poderá ser anonimizado precisa ter esse cuidado, né? Então, devido a questões legais, e às vezes ela não está passível de ser trabalhada. Então, só tem que tomar cuidado para que... E a gente não vai tratar a anonimização de tudo que é dado, a não ser que o usuário vá lá e parametrize que todo o sistema vai estar pessoal sensível, né? Para que ele seja anonimizado. Tem algumas perguntas aqui que o Colácio já sugeriu que a gente vai levar para framework, né? A gente, como sistema de RH, tem alguns recursos que são framework, a gente precisa consultá-los para respondê-los, e aí vai fazer parte da FAQ que eu citei anteriormente. Já existe uma rotina para a anonimização do modo de RH, acho que eu respondi para vocês, né? A gente só disponibilizou por enquanto de candidatos, e em breve vocês receberão informações a respeito de funcionário, e posteriormente a gente vai avançar nas demais pessoas lá da segunda fase, tá? Em relatórios, RM Reports e cubos, esse gerenciador, deixa eu ver aqui, o Adriano da Costa, deixa eu ver se ele complementou a pergunta dele aqui, acho que não. A pergunta dele é: em relatórios, RM Reports e cubos. Olá, Adriano, eu não entendi bem. Bom, imagino que porque o Manassés chegou a fazer uma apresentação de quando tiver marcado lá, ele não vai apresentar o dado para aquele perfil que não tem permissão para ver dados sensíveis, né? Imagino que ele deve estar perguntando se as saídas nossas também vai tratar isso.
isso tudo a Framework está liberando também para que trate tudo isso. Tá? Então, a segurança de dados vai ser a mesma utilizada para saídas, é a mesma que é utilizada para a tela. Tá? Esse gerenciador estará disponível para a linha Proteus? Vai estar preparado para LGPD? Sim, sim. Todos os sistemas da TOTUS de RH e qualquer URP como um todo vão estar preparados para LGPD. A anonimização do VIP é realizada somente na exclusão do candidato no banco de talentos ou tem alguma rotina no sistema para fazer em lote? O próprio candidato vai poder solicitar e em lote você pode selecionar os currículos e fazer. Da mesma forma que a exclusão de candidatos já existe hoje e é passível de se fazer em lote, ele vai continuar da mesma forma. Então, consegue-se fazer a exclusão de banco de talentos em lote, sim. Tá? Bom, o Vinícius perguntou a respeito de relatórios do .NET antigo, não terão esse ajuste correto? Bom, aí eu não sei te responder, tá? A gente vai procurar essa resposta com o Framework para ter certeza, né? Para não responder algo que a gente não tem 100% de certeza. E aí a gente coloca na FAQ para vocês terem acesso também, tá? O .NET não, Delphi, né? Depois você corrigiu. Ok, a gente vai verificar isso aqui e aí imagino que a gente, em breve, a gente consegue colocar uma FAQ ativa aí e vocês conseguirem ver essas informações, tá? Essas informações para o LGPD vai ser um módulo à parte dentro do TOTUS. Wilson, se você estiver referindo à anonimização, a gente está fechando essas questões aqui ainda. Assim que for possível, a gente divulga para vocês como funcionará isso, tá? Em breve, aí, acredito que até o mês de junho, julho, a gente já deve estar com isso disponível para vocês, tá? E a gente consegue passar mais informações. Tudo isso que a gente falou aqui, eles estão dentro do RP. Se for referente da anonimização, é isso que eu citei para vocês, tá? Bom, pessoal, não tem mais nenhuma dúvida. Se tiver mais alguém aí com algum questionamento que quiser fazer agora... Bom, acho que é isso, Luciano. Acho que espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de todos e acompanhem as nossas próximas comunicações para que vocês tenham visibilidade do que mais a gente está liberando. E obrigado aí, Vinícius, pelo feedback. É importante que vocês tenham atenção nisso, porque, conforme a Luciana falou, podem sofrer sanções pesadas aí a partir de agosto e é importante que vocês tenham isso bem trabalhado aí para que não corram esse risco. Mais alguma coisa para complementar, Manassés, Colácio? Eu queria acrescentar aqui, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Só acrescentar, pessoal, que a gente começou, né, com esse TOTUS Responde nesse mês de abril e no mês de maio teremos mais, tá? No mês de junho também. Então, é importante você estar acompanhando, que vão ter conteúdos diferentes que a gente vai estar trazendo, tá? Nós vamos falar mais para frente de anonimização, de relatórios de dados do titular. Então, seria importante demais vocês continuarem aqui com a gente aqui, até para ficar por dentro daquilo que a gente vai estar liberando aí nos pacotes aí dos próximos meses. Né? Então, era isso que eu queria acrescentar aqui. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação, trazer as informações, que era o nosso propósito, né? Trazer os alertas com relação às sanções, às penalidades e tirar algumas dúvidas dos clientes que estão aí no projeto da LGPD. Tá? Agradeço imensamente a participação de todos. As gravações, acho que a partir de amanhã já estão disponíveis lá no Espaço Legislação. Fiquem à vontade para assistir quantas vezes for necessário. E no próximo mês, como o Manassés falou, nós temos outras apresentações dessa da LGPD. Né? E aí, fiquem por dentro, façam as suas inscrições lá no Espaço Legislação e participem para trazer novas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado e boa tarde, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde.